Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a economista da subseção do DIEESE no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Kátia Uehara. Bom dia, Kátia. Bom dia, Glauco. Kátia, com o reajuste integral da inflação, o INPC de 10,47% acrescido de um aumento real de 0,5%, os salários dos bancários vão ter uma correção de 10,97% a partir de setembro. E segundo o DIEESE, o reajuste dos bancários deve representar uma injeção de recursos na economia de quase 16 bilhões de reais nos próximos 12 meses. Kátia, além do benefício para a categoria dos bancários em si, como isso pode ajudar também na economia de uma forma geral? Essa injeção de dinheiro na economia brasileira é muito importante, principalmente no momento atual, como numa conjuntura de crise pela qual nós vivemos. Nós vivemos uma conjuntura de recessão forte, então seria muito importante uma injeção adicional de dinheiro que pudesse girar melhor a economia em geral. O reajuste dos bancários, ela vem em torno de 2 dígitos, como você bem disse, 10,97%, quase 11% a mais nos salários, na PLR dos bancários, além dos benefícios também. E isso, para a economia brasileira, é extremamente importante, porque os bancários, os mais de 500 mil bancários no país, vai injetar esse dinheiro a mais e gastar em supermercado, nos restaurantes, enfim, em diversos setores que poderão desfrutar desse dinheiro adicional, né? E, Kátia, tanto é importante que a gente observa, né, que o governo volta e meia faz ali a questão da liberação dos saques no FGTS justamente com essa intenção de injetar recursos na economia e estimular o consumo das famílias, né, que responde por uma parcela importante do PIB, 62,7% em 2020, e como você falou, estamos num momento de crise, né, de praticamente estagnação da economia. Então isso pode acabar estimulando o consumo e, consequentemente, também o setor de serviços, que é muito importante aqui no Brasil, para tentar retomar um pouco o crescimento econômico, Kátia? Exato. Além disso, além de ajudar a economia de uma forma geral, também vai ajudar os trabalhadores bancários, né? Porque sabemos a inflação alta que nós estamos sofrendo, uma boa parte da categoria ainda está trabalhando em home office e elas estão gastando com energia elétrica, por exemplo, água, supermercado, e isso tem sobrecarregado. E na pesquisa que nós realizamos recentemente sobre o home office da categoria bancária, os trabalhadores mostraram essa preocupação nesses gastos adicionais que eles estão tendo justamente no momento atual, né, onde nós estamos verificando um aumento significativo da energia elétrica, um aumento significativo nas contas de supermercado, e isso tem preocupado a categoria. Então, esse reajuste vai beneficiar esses trabalhadores, principalmente, mas também vai fazê-los com que eles consigam gastar e consumir outros produtos, como você disse bem, Glauco, no setor de serviços, né, que é um setor que foi muito afetado por essa crise da pandemia. Infelizmente, o governo atual não tem se preocupado, de fato, com o consumo das famílias, e nós temos agora o retorno da fome, né, de muitas famílias brasileiras pelo aumento do desemprego, pela redução da renda significativa. Só para você ter uma ideia em relação à injeção de dinheiro que o setor bancário, que os bancários vão ter na economia, só o ticket refeição e alimentação, né, com um reajuste de quase 11% que eles vão ter, vai ser uma injeção de mais de 1 bilhão de reais, uma adicional, né, além do que eles já gastam normalmente, e vai ter ainda mais
1 bilhão de reais. No que se refere à PLR, por exemplo, a PLR ela é paga conforme um cálculo anual, mas também tem uma antecipação, agora pago até dia 30 de setembro. Então, só a antecipação da PLR, do pagamento da PLR para os bancários, vai adicionar mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. No ano, até março de 2022, vai se adicionar mais de 8 bilhões de reais. Então, é um dinheiro significativo que vai ser injetado na economia e vai ajudar a recuperar, portanto, o crescimento, quem sabe uma recuperação da economia. Só que isso, claro, nós sabemos, não é suficiente, infelizmente, mas temos que ter mais políticas públicas nesse sentido, uma política de emprego e de renda para as famílias que, infelizmente, perderam sua renda, perderam seu emprego ao longo da pandemia. E além dessa questão das políticas públicas muito necessárias, Kátia, a gente sabe que os bancários vão ser, na verdade, uma das raras categorias que vão conseguir ter reajuste. Como é uma categoria historicamente, reajuste acima da inflação, né? Como é uma categoria que é organizada já há muito tempo, tem um poder de mobilização muito grande, isso acaba mostrando também por que o governo atual e também o governo anterior de Michel Temer insiste em práticas antissindicais, né? Acaba investindo bastante na precarização dos trabalhadores, porque isso dificulta a organização, né? Então, é um episódio também esse da negociação dos bancários que mostra a importância da organização dos trabalhadores, Kátia. Exatamente. Isso é bastante significativo do Brasil, porque nós estamos falando de uma categoria que tem uma organização nacional, né? E para a negociação também ela é unificada nacionalmente. E essa mobilização nacional faz com que os bancários tenham um diferencial, um plus a mais nesse sentido, o que faz com que os seus trabalhadores tenham uma organização bastante expressiva na sua mobilização, na sua comunicação, por exemplo, e isso se expressa nos resultados das negociações. Então, os 513 mil bancários, eles são organizados nacionalmente e esse resultado também se expressa nacionalmente. Então, todos os trabalhadores bancários do país, de todos os bancos brasileiros, recebem o mesmo benefício, desde do Oiapoque ao Chuí. Então, é bastante importante esse resultado, essa mobilização e principalmente essa organização nacional, porque ela se expressa nesse sentido, em bons resultados. E como você disse, Glauco, os resultados das negociações no Brasil não estão boas por conta da crise que nós estamos atravessando. Então, por exemplo, até julho desse ano, nós tivemos somente 18% das categorias com algum tipo de aumento real, e os aumentos reais são muito baixos. No caso da categoria bancária, esse reajuste, ela foi firmado no ano passado, né? Foi firmado um acordo de 2 anos e para esse ano tinha sido estabelecido, além da inflação acumulada de setembro a agosto desse ano, mais um aumento real de 0,5%, que no ano na qual nós estamos atravessando é bastante significativo, né? E você abordou também, Kátia, no mês passado em um evento, uma questão do estudo relativo ao Santander, né? Um banco que registrou um lucro líquido gerencial de 4,171 bilhões, crescimento de 98,4% no segundo trimestre desse ano, né? Um crescimento de quase 100% em relação obtido no mesmo período do ano passado, e o lucro registrado nos primeiros 6 meses no Brasil representou 22,5% do lucro global do conglomerado, que foi de 4 bilhões 205 milhões. Eu achei esse estudo representa algo bastante simbólico do momento atual da pandemia, porque os bilionários, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, aumentaram e muito os seus ganhos, enquanto a classe trabalhadora em geral perdeu, né? Principalmente no Brasil. Então, queria que você falasse a respeito desse estudo que aborda a questão do Santander, que é algo relacionado aos bancários, mas não só aos bancários, aos trabalhadores, de uma forma geral.
Exato. O Diese, nós sempre acompanhamos os balanços dos bancos e o que a gente percebeu é que no primeiro trimestre de 2021, e inclusive o segundo trimestre de 2021, os bancos melhoraram e muito os seus resultados em relação ao ano passado, né, por conta da crise. Mas a partir do terceiro e quarto trimestre de 2020, a gente já percebia uma certa aceleração nos seus resultados, e o Santander não saiu disso, ao contrário, né, acompanhou esse crescimento e foi muito mais expressivo. E o mais interessante é que o Santander, num ano como nós estamos, como de pandemia e de crise, o Santander teve o maior lucro trimestral do banco no Brasil, que foi mais de 4 bilhões, como você bem ressaltou. E o Brasil, em relação ao resultado do Santander no mundo, é um dos mais expressivos, que é o mais interessante, né? Se a gente for observar o contexto na qual nós estamos inseridos, ter o melhor resultado do banco dentro de toda a sua série histórica, né, e num contexto de pandemia, é bastante significativo. Além disso, o Brasil, ele compõe mais de 25% do resultado do banco no mundo, né? Então, é para o Banco Espanhol um importante local de resultados, né? E a gente tem percebido que o Santander tem sido bastante agressivo dentro dos 5 maiores bancos e a gente tem acompanhado toda a sua movimentação. Infelizmente, no ano de 2020, o Banco Santander, ele rompeu um acordo que o Comando Nacional dos Bancários tinha realizado na questão do emprego, de não ter nenhum tipo de demissão ao longo da pandemia, e logo em seguida, a partir do mês de maio, por exemplo, o acordo tinha sido firmado, e a partir de março, a partir do mês de maio, por exemplo, o banco começou a demitir, né? Tem um processo longo de demissão ao longo de 2020 e depois foi seguido de outros bancos também, né? O ano de 2020, o final do ano de 2020 foi marcado por um grande número de demissões na categoria bancária. Os bancos estão sofrendo fazendo um processo de reestruturação durante a crise, infelizmente, mas a categoria tem se mobilizado e tem exigido que os bancos não demitam ao longo desse período, por conta, claro, de os motivos estão aí, né? Estão mais claros do que nunca: desemprego, a crise, a queda da renda. E, infelizmente, isso tem ocorrido e tem sido um desafio para a categoria enfrentar esse medo constante da demissão. Kátia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. Até mais. Até. Conversamos aqui com o economista da subseção do Diese no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Kátia Uehara.